Junto vamos adorar ao Senhor, declarar que Ele vive, que Ele reina e Ele vive. Eu tenho certeza que você está alegre, porque até aqui te sustentou, até aqui te guardou e vai continuar te sustentando. A mão poderosa do nosso Senhor. Vamos começar a nossa semana assim, declarando que Ele é poderoso para fazer o infinitamente mais e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. É os planos do nosso Senhor Jesus para a minha vida e para a sua. Louvado seja Deus por esta oportunidade. Ouça este louvor e receba na tábua do seu coração essa palavra declarando que Deus, Ele pode todas as coisas, que você entrega o seu caminho a Ele. Eu glorifico a Deus pela sua presença, pela sua vida. Deus te dê uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Conhecer Jesus é buscar a face dele todos os dias, porque ele se dá a revelar e ele se dá a entender por intermédio da sua palavra. E é por isso que sempre que posso estou aqui para trazer uma palavra para o meu e para o seu coração, para edificar a nossa fé e nos fortalecer, porque a palavra do Senhor Jesus, ela vai aonde ninguém mais consegue ir, na divisão de ossos, juntas e medulas. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Glória seja dada o nome do Senhor, pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achada nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Glória a Jesus. Ele é o mais belo entre milhares de milhares. E eu tenho certeza que se você está aqui, é porque você também quer conhecer um pouquinho mais da palavra do Senhor Jesus. Glória seja dado o nome do Senhor, porque Ele é o amado da minha alma, Ele é o amado da sua alma. Ele é o mais belo entre milhares de milhares. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia, Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O nosso amado Ele é o mais belo entre, aleluia, todos. A palavra vem dizer que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu e nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus ele tem reservado e preparado para o meu e para o teu coração.
Que o Espírito Santo se manifeste por intermédio do seu poder, da sua palavra, e que ele fale comigo e que ele fale contigo neste exato momento, porque ele é fiel a todo tempo, e a todo tempo ele é bom, como está escrito na palavra dele, que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus. Jesus, ele quer que nós venhamos a conhecê-lo. Jesus quer que nós venhamos a ser íntimos dele. E para nós sermos íntimos, nós precisamos buscar a sua face, buscar entendimento na palavra e se achegar a ele. A palavra vem dizer: resiste ao inimigo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus e ele se achegará a vós. Quando nós nos sujeitamos ao Senhor, quando nós entendemos que é necessário obedecer, que é necessário seguir a sua palavra, nós então nos sujeitamos à palavra, nos sujeitamos à lei, nos sujeitamos ao princípio. E ele, aleluia, por intermédio dessa submissão, por intermédio de nós nos submetemos, ele se achega a nós. Eu quero louvar a Deus pela sua presença aí, eu quero louvar a Deus pela minha presença também aqui, porque é permissão do Senhor que nós venhamos a estar de pé. E glória seja dada o nome do Senhor para todos sempre. É como eu sempre falo, é motivo de muita alegria, louvado seja Deus, trazer uma palavra da parte do Senhor para o meu e para o seu coração. Palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação está lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 22. E o Espírito Santo ele vai ministrar grandemente aí com você neste exato momento. Gostaria que você abrisse aí o seu exemplar bíblico. Está lá em 1 Samuel, capítulo de número 22. E os céus ele vai falar contigo. Por isso siga declarando: fala porque o teu servo ouve. Fala porque a tua serva ouve. E é Deus quem vai falar com você neste exato momento. Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Você que já é de casa, deixa a paz do Senhor, um abraço em Cristo Jesus. Deixa teu comentário aí para que assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você venha confirmar o recebimento desta palavra na sua vida. E o reino espiritual, louvado seja Deus, continue se movendo ao seu favor. Eu agradeço a oportunidade, porque até aqui o Senhor tem me sustentado e até aqui você também tem vindo. Louvado seja Deus, compartilhar junto comigo aquilo que os céus colocam no meu coração. Eu fico muito alegre com a sua presença. Tenha certeza que eu estou sempre orando e colocando a vida de cada um diante do altar do Senhor. A palavra do Senhor vem dizer assim, livro de 1 Samuel, capítulo de número 22. E nós vamos fazer a leitura, nós vamos pular alguns textos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que assim a gente possa ganhar um pouco mais de tempo. Amém? Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens, louvado seja Deus, com Davi. De lá, Davi foi para Mispar em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moabe, e lá ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Versículo 6 diz assim: Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com a lança na mão, debaixo da tamargueira, na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor. E ele lhes disse: ouçam, homem de Benjamim, será que o filho de Jessé dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará todos comandantes de 1000 e comandantes de 100? Ele diz assim: é por isso que todos vocês
tens conspirado contra mim? Ninguém me informa quando meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Louvado seja Deus. Eu gostaria de pular para o versículo de número 16, que diz assim: o rei, porém, diz: com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a família de seu pai. Em seguida, o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado que matassem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiavam a Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Eu glorifico ao nome do Senhor Jesus. Esta palavra está lá em 1 Samuel, capítulo de número 42, onde nós vamos ver que Davi, ele foge ali, louvado seja Deus, ele se refugia em Adulão e em Mispá. E a Bíblia começa dizendo que Davi, ele foge para uma caverna, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para não ter um confronto, louvado seja Deus, com o rei Saul. E onde nós começamos a ler, diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e sua família ficaram sabendo da fuga de Davi, louvado seja Deus, para preservar a sua vida, a Bíblia nos diz que aquelas pessoas foram ao encontro de Davi, a sua família, louvado seja Deus, os seus pais e os seus irmãos. E diz assim: quando os seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades. E eu acho interessante que as pessoas que poderiam ter se juntado com Davi poderiam ser os guerreiros, louvado seja Deus, onde ali Davi já tinha lutado em outras guerras a favor de Saul. Mas a Bíblia vem dizer para mim e para você que quando as pessoas, aleluia, que verdadeiramente gostava de Davi correu para encontrá-lo. E Deus está dizendo que no momento de dificuldade, Ele sempre vai enviar alguém para te encontrar. A Bíblia nos diz que Davi, ele não ficou naquela caverna sozinho. A Bíblia nos diz que Davi, ele fugiu, mas para não entrar em confronto. Eu acho isso interessante, porque nós não temos que nos tornar aquilo pelo qual o perseguidor, a perseguidora, aquele caluniador, aquela caluniadora quer que você se torne. A Bíblia vem dizer que Davi, ele sai de cena para não entrar em confronto com Saul. E nós vamos ver a dignidade de alguém que entende, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, que Deus é quem resolve tudo. E a Bíblia nos diz que então Davi, ele sai, louvado seja Deus, para a caverna. Mas a Bíblia nos diz que quando a família de Davi fica sabendo daquilo, ele sobe para encontrar Davi. E é que eu quero profetizar que você não vai ficar só em nenhuma situação. E muitas das vezes possa ser até que você precise sair do local, sair da situação. Louvado seja Deus. A Bíblia vem dizer que também ajuntaram-se ali todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou líder deles. Eu acho interessante que as pessoas que se juntaram a Davi eram pessoas que tinham problemas. Eram pessoas que talvez tivessem mais problema do que Davi. E sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que muitas das vezes, eu e você, podemos estar até no aperto, podemos estar até na caverna, podemos estar até passando por um momento difícil. Mas Deus, Ele sempre vai trazer alguém para nós, louvado seja Deus, para que nós não venhamos a ficar só. Mas muitas das vezes, as pessoas que Deus Ele traz contradiz a lógica humana. Certa vez, a palavra nos diz que Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, enviou o profeta para a casa de uma mulher. Mas a Bíblia diz que Deus disse para o profeta: vai para Sarepta, porque lá eu já tenho uma pessoa para te sustentar. Mas a Bíblia vem dizer que quando aquele homem chega naquela cidade, havia ali uma viúva catando gravetos. Aquela mulher, ela não tinha condição para se autossustentar, que dirás para sustentar alguém. E quem sabe você até tem olhado e tem pensado: mas Deus, sou eu que estou precisando de uma palavra, e o Senhor envia alguém para que eu deixe uma palavra. Mas Deus, sou eu quem estou precisando
ser consolado. E o Senhor envia alguém para que eu console. Sou eu quem estou precisando de um refúgio. E o Senhor envia alguém para se refugiar. E Deus está dizendo que muitas das vezes, neste momento de dificuldade, Ele vai trazer pessoas que quem sabe até você pensou, por que não trouxe guerreiros? Por que não trouxe pessoas estruturadas? A Bíblia vem dizer, aleluia, que também juntaram-se a Ele todos os que estavam em dificuldade. Aí imagine só, alguém na caverna, louvado seja Deus, fugindo de alguém que estava enlouquecido, ensanecido de inveja. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Deus envia ali alguém que também estava com dificuldade. E sabe o que Deus ele quer dizer para você? Que a sua dificuldade e a dificuldade da outra pessoa, louvado seja Deus, quando as pessoas que estão em dificuldade se juntam e se unem, a Bíblia vem dizer que Deus fortalece. Deus fortaleceu aquele povo pelo que Davi se tornou o líder deles. A palavra vem dizer que cerca de 400 pessoas foram lideradas por Davi, estando Davi na caverna. E Deus está dizendo que aquilo que Ele entregou a você, independente de onde você esteja, para você cumprir. Deus tinha entregado um comando para Davi. E estivesse Davi onde estivesse Davi, tinha que ser aquilo que Deus disse que ele era. Eu acho interessante que o reinado de Davi não começa quando muitos pensam que Davi é ungido, que Davi recebe ali a coroa, não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer que Davi já estava aqui, liderando cerca de 400 homens, estando dentro da caverna, fugindo de Saul. E o que isso me dá a entender e te dá a entender? Que nós não podemos esperar apenas o tempo, louvado seja Deus da bonança, para executar aquilo que Deus ele fala. Muitas pessoas às vezes não entendem, mas quem tem que entender é você. Que muitas das vezes Deus vai trazer sim pessoas que estão em dificuldade, até quem sabe até maior do que a sua. No momento que você também está em dificuldade, e Deus está dizendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se eu trouxe é porque eu sei que juntos vocês vão superar toda essa dificuldade. E muitas das vezes, quantas das vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós estamos tão envolvidos na nossa própria caverna, na nossa própria limitação, que nós não enxergamos as pessoas que chegam até nós para nos ajudar, simplesmente porque elas também têm dificuldade. A palavra do Senhor é bem clara quando vem dizer que as pessoas que foram até Davi eram pessoas também que estavam necessitadas. E Deus, Ele une, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Davi, ele precisava de um exército. Davi, ele não precisava escolher qual era o tipo de exército que ele precisava. E muitas das vezes nós temos que entender que nós não podemos escolher aquilo que vinha até nós, mas nós podemos modificar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Era Davi que decidia, louvado seja Deus, se ele iria contar com quem chegou, se ele iria continuar na caverna. Aí a Bíblia vem dizer que então Davi ele desce, louvado seja Deus, e o profeta ali por nome de Gad diz, olha só, sai da fortaleza. O que significa fortaleza? Esconderijo. E a Bíblia vem dizer que então o profeta diz assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e diga assim, aleluia. Contudo, o profeta Gad disse a Davi, não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. A Bíblia vem dizer que Davi ele sai da caverna e ele vai para a floresta. E eu fico imaginando que, além de fugir de Saul, porque logo no versículo abaixo você vai ver a Bíblia relatar que Saul estava debaixo de um pé de tamargueira, e a Bíblia vem dizer que ele estava com uma lança. Ele estava com todos, louvado seja Deus, os seus comandantes, os seus chefes, louvado seja Deus de tropas. Estava com todo o seu exército atrás de Davi. E a Bíblia vem dizer que então o profeta disse, sai da fortaleza. E aleluia, vai para ajudar. Aí a Bíblia vem dizer que Davi então, louvado seja Deus, ele entra na floresta. E eu gostaria de que você parasse para pensar, porque floresta, imagine se no tempo de hoje é arriscado alguém entrar na floresta, imagine naquele tempo. Que se existia todo tipo de animal, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, nós temos, louvado seja Deus, muitos animais que estão em extinção. Aí eu gostaria de levantar aqui algo que dentro da palavra você vai ver.
É só você parar, é só eu parar e nós entendemos, oh aleluia, para glorificar o nome do Senhor. Além de fugir de Saul e de todo o seu exército, para não entrar em confronto, porque Davi, ele sabia que Saul estava possuído. Então Davi, para não entrar em confronto, Davi espera o tempo de Deus. E a Bíblia diz que Davi, então, ele entra na floresta. E floresta é um local que tem todo tipo de animal. Seja ele peçonhento, seja ele mamífero, seja ele réptil, seja ele aves, louvado seja Deus, seja insetos. E logo eu venho entender que Deus está dizendo: a tua fortaleza sou eu, Davi. O teu esconderijo sou eu, Davi. Sou eu. Aí a Bíblia diz assim: de lá Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? Eu fico imaginando que Davi, na sabedoria de Deus, ele entende que ele iria passar por alguns apuros. Ele entende que a vida na floresta, a vida de fugitivo, que não era totalmente fugitivo, porque Davi não tinha cometido pecado algum, mas trazendo para a tradução aqui do contexto da história, nós vamos entender que Davi estava fugindo, não porque ele era culpado, mas porque Davi queria evitar um confronto, louvado seja Deus, que não era para acontecer. Aí a Bíblia diz que então Davi, ele entende que ele iria passar por momentos difíceis, então ele pede autorização ao rei de Moabe para deixar os pais. Por quê? Quem sabe os seus pais já estavam com a idade avançada. Quem sabe Davi queria protegê-los, louvado seja Deus, e poupá-los. E a Bíblia diz assim, olha que interessante: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo. Eu acho interessante que Davi, ele não diz assim: até que eu saiba o que Saul vai fazer comigo. Oh, louvado é Jesus. Oh, Ramade Caribo Barabás. A pergunta que Davi, ele faz para si mesmo e diante daquele rei, não era o que Saul ia fazer, mas era até saber o que Deus ia fazer. E Deus vem dizer para mim e para você que Davi, ele faz, louvado seja Deus, uma descrição aqui, louvado seja o nome do Senhor, e diz assim: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo. E Deus está dizendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o dono da tua e da minha vida, louvado seja Deus. E muitas das vezes tem gente temendo a certos tipos de Saul. E Deus está dizendo: louvado seja Deus, sai da fortaleza, vai para ajudar, entra na floresta, porque aonde quer que você esteja, lá serei eu contigo. Aí a Bíblia vem dizer que Saul, ele estava tão possesso, de inveja, que ele desce, louvado seja Deus, ali para um local onde os sacerdotes de Deus ficavam reunidos. E a Bíblia vem dizer que porque Davi esteve naquele local, o sacerdote achou que Davi e aqueles homens de Deus estavam tramando contra ele. Davi, ele foi se refugiar. E a Bíblia nos diz que então Saul, ele decide ali acabar com aqueles homens de Deus. Você vê que a maldade era tão grande que Saul, ele perdeu a noção. Se você ler o contexto da história, você vai ver que Saul, ele fez mal para vários homens de Deus. Se você ler a história, você vai ficar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não sei se você já teve a oportunidade de ler esse contexto. Muitas pessoas contam a passagem ali do Golias. Muitas pessoas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, enfatiza bastante. Mas Davi passou por muitas lutas e muitas pelejas, que a palavra descreve. E uma dessas foi, louvado seja o nome do Senhor Jesus,
essa descrição que está aqui no capítulo 22 do livro de 1 Samuel. E nós vamos ver que Saul, ele perde totalmente o senso, ele perde totalmente o equilíbrio, ele perde totalmente o controle, que ele prejudica outras pessoas. Porque ele estava atrás de Davi, e a Bíblia diz que o profeta diz assim: Davi, sai daí. Sai daí, porque Saul, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em outras palavras, Deus estava querendo dizer: Saul está descendo. Já chegou a informação de onde você está. E Deus está dizendo para mim e para você que o adversário tem uma fúria tão grande que às vezes ele é capaz de tentar atingir outras pessoas para tentar fazer o mal a você. Tem tentado atingir outras pessoas simplesmente pelo fato de Davi ter estado ali naquele ambiente. E eu e você não sabemos o quanto de misericórdia Deus ele usa durante o dia para nos livrar da fúria do adversário da nossa alma, que é o adversário do Senhor, aquele que foi, louvado seja Deus, expulso do trono dos céus, que foi expulso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, da presença de Deus. E ele investe de todas as formas. Nós vamos ver aqui que Davi era alguém, louvado seja o nome do Senhor, que não fazia mal a Saul. Mas Saul, louvado seja Deus, com toda a sua raiva, ele via coisa que não acontecia. Só para você ter uma noção. Mas a Bíblia vem dizer que Davi, ele fala algo interessante. Ele pede para deixar os pais, imagino eu que é para poupar do desgaste da caminhada. E ele diz assim: até que eu saiba o que Deus fará comigo. E Deus vem dizer que é Ele o dono da tua vida. É Ele que faz. Quando alguma coisa acontece, é Ele quem permite. Louva o nome do Senhor Jesus. Assim como Davi louvou, assim como Davi entendeu, se você continuar lendo a palavra, você vai ver o que Saul faz. Quando ele chega ali naquele território, que ele não encontra Davi, e que ele encontra aqueles homens de Deus. E nós vamos ver como, aleluia, termina a história de Saul. A Bíblia vem dizer que o nome Saul, louvado seja o nome do Senhor Jesus, significa aquele que é escolhido. E Saul foi escolhido pelo povo. Porque a palavra vem dizer que o povo não tinha rei estabelecido na terra, porque o rei do povo era Deus. Era Deus que, aleluia, era o rei. Mas aí a palavra vem dizer que o povo começa a olhar para as outras nações e começa a perceber que as outras nações têm reis e eles querem um rei humano. Então, a escolha do rei Saul foi uma escolha do povo. Mas a palavra diz que Davi foi escolha de Deus. Porque quando Saul começa, louvado seja Deus, a inclinar o seu coração para as coisas do mal. Eu acho interessante que Saul, louvado seja Deus, ele inclina o coração para as coisas do mal e ele acha que Deus está com ele. E tem muita gente que é assim. Está fazendo mal para o irmão, está perseguindo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, está querendo matar profeta de Deus. A Bíblia diz que Saul matou cerca de 80, meu irmão. Atrás de Davi. E aí a palavra vem dizer, e diz assim, olha o que ele diz. Versículo de número 8. E por que isso? Que todos vocês têm conspirado contra mim. Olha a ideia, né? Que o adversário, louvado seja Deus, implanta, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim: e por isso que todos vocês têm conspirado contra mim. Ninguém me informa quando meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho incitou meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje. A Bíblia vem dizer que Saul está dizendo aqui que Davi estava perseguindo ele, quando na verdade era ao contrário. Você está entendendo qual é o tipo de estratégia que o adversário usa? E diz a palavra assim, que ele diz, e ele lhes disse, ouçam, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé, ou seja, Davi era filho de Jessé, dará a todos vocês terras e vinhas?
Será que ele os fará todos comandantes de 1000 e comandantes de 100? Olha só. Ele estava já dizendo para o povo, tipo assim, você acha mesmo que se Davi reinar, ele vai lembrar de você? É por isso que você está me traindo? Pensando que ele vai te dar um cargo, ele não vai te dar, não. E aí começava a falar mal de Davi. Mas eu acho interessante que Davi, mesmo com tudo isso, Davi não se tornou, louvado seja Deus, aquilo que Saul queria que ele se tornasse. O que Deus vem dizer para você não se iguala. Não pague com a mesma moeda. Se Saul está te afrontando, entrega a Jesus. Espere o tempo de Deus. Não é o meu, não é o seu. É o Kairos. O Kairos do Senhor que não, aleluia, passa uma vírgula. A palavra vem dizer, louvado seja Deus, que Deus é o Deus que marca horário. E há um horário estabelecido para tudo. É Deus quem cuida de mim, é Deus quem cuida de você. Não deixe que a afronta de Saul, louvado seja Deus, glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus, faça com que você não enxergue a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Faça com que você não enxergue quando alguém chegar com alguma dificuldade até você. Quem sabe até quando você está passando num momento difícil também. Não deixe que tudo isso estrague a sua essência. Toda a perseguição de Saul não estragou a essência de Davi. Tudo aquilo que Saul fazia, louvado seja Deus, não fez com que Davi deixasse de ser quem ele era. E Deus vem falar para você. Não permita. Não permita que tudo isso que acontece. Mude a essência pelo qual eu te tornei. Mude a essência pelo qual eu te capacitei. A palavra vem dizer que Saul perseguia Davi. E a palavra diz que Davi lutou com Golias, sozinho, quando ninguém quis lutar. Mas Davi, ele soube o momento certo. Louvado seja Deus. Tem luta que não é minha, tem luta que não é tua. A palavra vem dizer que a peleja não é minha, que a peleja não é tua, mas a peleja é do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra vem dizer que aquele que com Deus não ajunta com ele, louvado seja Deus, quem não ajunta com Deus espalha. E Davi entendia que se ele fosse lutar com Saul, ele iria espalhar a choreira madecariboarabás. Porque Saul estava ungido como rei de Israel. Por isso entenda. Entenda tudo aquilo. Pergunte a Jesus. Ouça o Senhor. A Bíblia diz que Davi, ele estava, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ali na caverna de Adulão. Mas a Bíblia vem dizer que o profeta diz assim, Davi, sai daí, ele sai. Isso significa que nesse contexto, ouvir a voz de Deus. Ouvir as instruções. Ouvir aquilo que Deus ele fala ao teu coração. E não deixar a carne falar mais alto. Não deixe a carne prevalecer. Davi, ele tinha possibilidade de vencer Saul, sim. A presença de Deus estava com Davi. Mas Davi, ele não queria se igualar a Saul. Não vale a pena. É o que Deus vem dizer para você. Medite nesta palavra, está lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 22. E declare, assim como Davi declarou, que vai esperar. Louvado seja Deus. E diz a palavra do Senhor assim. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Até que eu saiba o que o Senhor fará comigo. Não é Saul que tem poder nenhum sobre a tua vida, nem sobre a minha vida. É o Deus Todo-Poderoso. Aquele que vive e reina, aquele que reina e vive. Aquele que não perde o controle, que está assentado no seu alto sublime trono. É Ele.
o Todo-Poderoso, Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Jeová Kadosh, o Jeová Nissi, o Jeová Elohim, o Jeová Tsikenu, o teu Deus. O Deus que traz até você, às vezes, num momento de dificuldade, alguém que também está com dificuldade. E diz assim, olha, sabe por quê? Que a glória sempre vai ser de Deus. Se Deus trouxesse pessoas, louvado seja o nome, que tivessem se achando por cima, aquelas pessoas iam dizer, tá vendo ali, Davi venceu porque eu ajudei. Tá vendo ali? Foi porque nós estávamos bem. A Bíblia vem dizer que foram pessoas com dificuldades e necessitadas. Estavam endividados. Então logo eu venho entender que aquelas pessoas não tinham recurso. Imagine, um monte de gente na floresta, que Deus maravilhoso. E aquele povo é sustentado pela presença de Deus, pela providência que Deus ele enviava. E o exército de Saul e o exército de Davi crescia. Você está entendendo que o nome de Deus precisa ser glorificado? Deus ele não vai dar nada pronto. E muitas das vezes a gente quer as coisas prontas. Mas Deus está dizendo, é com esforço, para você dar valor, para você entender o que você passou e você poder dizer, foi a mão de Deus, porque sozinho eu nunca teria, aleluia, conseguido. E é mistério de Deus. Deus te abençoe poderosamente. Receba essa palavra na tábua do seu coração. Que a sua semana seja uma semana de bênção e de vitória. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Coloque a mão no seu coração, levante a sua mão, como você tem costume de exaltar e glorificar o nome santo do Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus santo, Deus maravilhoso. Aqui estamos, meu Deus, aleluia. Louvado seja Deus, queremos nos posicionar na posição de Davi. Não na posição de Saul, Deus, que é perseguidor. Não na posição de Saul, meu Deus, aleluia, que até prejudica outras pessoas para tentar nos atingir. A palavra do Senhor vem dizer, meu Deus, que Saul ele ficou ensandecido. Por isso nós queremos repreender e nós queremos declarar, meu Deus, aleluia, que nós vamos esperar o que o Senhor fará conosco e não aquilo que Saul está querendo fazer. Nós cremos, Deus, que tudo aquilo que o Senhor envia, ainda, meu Deus, que aos nossos olhos não seja aquilo que nós estamos precisando, ainda que os nossos olhos, meu Deus, aleluia, não seja aquilo que nós estávamos esperando. Talvez Davi estivesse esperando pessoas que tivessem treinos, pessoas que tivessem, louvado seja Deus, experiências com guerra. Mas o Senhor enviou pessoas que estavam com dificuldades. Obrigada, meu Deus, porque tudo que o Senhor nos envia, nos ensina, nos trata, nos molda. Obrigada porque tudo aquilo que vem na nossa direção é providência do Senhor. Abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar, Deus, aleluia. Para que nós venhamos a ser, meu Pai, aleluia, como Davi. Onde a palavra vem dizer que Davi entendeu que aquela era uma oportunidade que o Senhor estava trazendo. E não apenas pessoas com dificuldades. Oh Deus, obrigada por esta palavra. Toma a nossa semana, nos guarda pelo poder, meu Pai, aleluia, do teu nome. Debaixo do teu sangue nos livra de toda aparência do mal. E assim nós te agradecemos e consagramos e declaramos que o sangue do Senhor Jesus tem poder sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Deus te abençoe poderosamente. Fique com essa palavra na tábua do seu coração. E porque que Deus ele trouxe essa palavra para fazer você entender que Deus ele cuida de tudo. Não importa onde você esteja, a situação que você esteja, a condição que você esteja, o que importa é que Deus está contigo. Eu imagino que Davi tinha louvado seja Deus, um pequeno exército de 4 homens. E o exército de Saul deveria ser incontável. Imagine que Saul deveria ter tendas para acampar, desmontar, servos e mais servos para servir e para servir. Louvado seja Deus. E Davi estava ali, com aquelas pessoas que estavam na mesma dificuldade que ele. Mas Deus estava com Davi. Deus te abençoe poderosamente. Medite nesta palavra e tome posse. Declare que você é um Davi de Deus.